Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo continuar então a resolver algumas equações literais. Agora vou resolver uma equação literal onde a nossa incógnita se encontra elevada ao quadrado. Bem, a equação literal é a seguinte: A igual a πr quadrado. Vocês estão recordados disto? Isto é a área de um círculo, é a forma da área do círculo que é dada então por πr vezes o raio ao quadrado. E temos então que resolver esta equação literal em ordem R. E uma equação literal é sempre... O objetivo é determinarem a expressão que define o raio. Ou seja, vocês têm que manipular esta equação de forma a no final terem R igual exatamente à expressão que vai definir então o raio. Ok? Vocês têm que pegar neste raio, têm que isolá-lo então no primeiro membro e ficarem com a expressão correspondente. Bem, as lógicas de resolução das equações literais são em tudo igual às lógicas de resolução de equações, que vocês já estão habituados. O objetivo é que é diferente. Numa equação vocês querem determinar um valor numérico para a incógnita. Numa equação literal, o que é pretendido é determinar a expressão que define a incógnita, que é indicada então na equação literal. Neste caso seria o raio. Bem, podíamos pensar já em passar o raio para o primeiro membro, mas até poderia pensar nisto de uma forma mais simpática. Ou seja, eu posso ler a equação da direita para a esquerda, não há problema nenhum. Desta forma não teria que passar isto tudo e trocar o sinal, por exemplo. Depois eu não queria o raio negativo, ele ia ficar negativo no primeiro membro e depois estão a meter em sarilhos, talvez. Dá para fazer, poderiam fazer assim, mas estão a complicar. Repara, se o raio já está positivo aqui no segundo membro, leiam a equação da direita para a esquerda. Isto pode ser feito. Por exemplo, o 2 é exatamente igual a 4 meios. Né? O 2 é igual a 4 a dividir por 2. Eu sei que isto é igual. Eu posso, disto, eu também posso dizer, eu posso ler esta equação da direita para a esquerda, sem mudar nada. Eu posso dizer, se o 2 é igual a 4 meios, é equivalente eu dizer que 4 meios é exatamente igual a 2. E apenas leio a equação da direita para a esquerda. Não troquei nada, não troquei o sinal a ninguém, não passei ninguém, apenas li a equação da direita para a esquerda. Desta forma, com esta estratégia, eu fico já com o segundo membro no primeiro, se quiser, sem trocar ninguém, ok? Não, sem mudar sinal a ninguém. Apenas leio a equação da direita para a esquerda, em vez de a estar a considerar da esquerda para a direita. Isto é possível, visto que temos uma igualdade, ok? Então, resolvendo agora isto, vou então fazer a leitura da direita para a esquerda. Isto é equivalente a eu ter π vezes o raio ao quadrado exatamente igual à área. E agora vou tentar isolar o raio aqui no primeiro membro. Primeiro vou-me então livrar exatamente do π. E como é que eu me livro? E atenção que este ponto representa uma multiplicação. Okay? Se o π está a multiplicar aqui pelo raio ao quadrado, eu perco, né? Eu elimino, dividindo então o primeiro membro por π. Desta forma, π a dividir por π dá 1. Né? E fica um 1r quadrado, ou seja, livrei-me do π. O que eu faço no primeiro membro? Compenso fazendo exatamente a mesma coisa, ou a mesma ação, digamos, no segundo membro. Ficarei então com a seguinte equivalência. π a dividir por π dá 1 e fica então com r ao quadrado exatamente igual à área a dividir por π. Agora, como é que eu me vou livrar deste quadrado? Okay? Deste quadrado que está aqui no raio. Porque eu quero exatamente a expressão que define o raio, não a expressão que define o raio ao quadrado. Como é que eu me vou livrar então aqui deste quadrado? Bem, isto é muito simples de poder ser anulado. O que anula o quadrado é exatamente eu aplicar a raiz quadrada nos dois membros. Da mesma forma que se eu tivesse aqui o raio ao cubo, aplicava a raiz cúbica nos dois membros. Da mesma forma que se tivesse aqui o raio à quarta, aplicava a quarta raiz. Se tivesse o raio à quinta, aplicava a quinta raiz e por aí em diante. Isto é fácil provar que isto realmente simplifica. Por exemplo, eu posso pegar aqui numa das regras das potências. Eu penso que vocês conhecem aquela regra da raiz de índice n de a elevado a m. Isto é exato. Uma raiz pode ser transformada numa potência, ou seja, esta raiz de índice n de a elevado a m pode ser exatamente igual a
elevado a m a dividir por n. Okay? Isto é uma das propriedades das raízes que vocês aprenderam. Da mesma forma que um exemplo prático disto. Por exemplo, se eu tiver a raiz quadrada de 3, por exemplo, aqui na raiz quadrada não é preciso pôr o coeficiente, mas até vou meter 3 elevado a 1, eu posso dizer que isto é exato, transformar isto numa potência, dizendo que isto é igual a 3 elevado ao meio. Da mesma forma que se eu tiver a quinta raiz de 4 ao cubo, eu posso transformar isto numa só potência, dizendo que isto é 4 elevado a 3 quintos. Okay? Sendo assim, né, sendo isto uma das regras das potências, reparem então como eu aqui consigo anular aquele quadrado, aplicando então a raiz quadrada nos dois membros. Aqui eu fico exatamente com o seguinte, r ao quadrado e depois a raiz quadrada então de r ao quadrado. E apelando então à propriedade, isto daria r elevado ao expoente do radicando, do que está dentro da raiz, a dividir então pelo índice da raiz, ou seja, 2. O que vai dar 2 a dividir por 2 dá 1 e dá r. Ok? Como veem, a raiz quadrada simplifica então com o quadrado, da mesma forma que se tivesse a raiz cúbica de um raio elevado ao cubo, isto transformava numa potência, né, e daria 3 terços, o que daria r. Ou seja, a raiz cúbica pode anular então o cubo. A quarta raiz anulava, por exemplo, uma potência com expoente 4, a quinta raiz com 5 e por aí em diante. Agora, vocês nestas raízes de índice par têm de ter um pequeno cuidado que para já não é referido, mas quando derem mais à frente as equações de segundo grau, será. Quando vocês têm a raiz quadrada, quando vocês têm isto o raio ao quadrado e passam aqui a raiz para o segundo membro, vocês têm que colocar mais ou menos. Ok? Porque estes expoentes pares são especiais. Vocês deram nas regras das potências. Quando o expoente é par, o sinal da base não interessa. Pode ser positivo ou negativo, que o resultado é sempre o mesmo. Ou seja, imaginem o seguinte. Se eu tenho r ao quadrado é igual a 9, e vamos fazer de conta que este r não representa um raio, representa uma letra qualquer, completamente abstrata. Eu não posso chegar aqui e dizer que isto é a raiz de 9. Ou seja, poder posso, não é? E daria r igual a 3. Mas não é a única solução. Isto não é, o 3 não é a única solução desta equação. Eu se tiver menos 3 elevado ao quadrado, isto seria igual a menos 3 vezes menos 3. E menos vezes menos dava mais, e 3 vezes 3 dava 9. Ou seja, numa equação deste tipo, se vocês quiserem passar para a raiz, isto vai dar mais ou menos a raiz de 9. Ou seja, o raio pode ser 3, ou então o raio poderá ser menos 3. Ambos valores são soluções desta equação. 3 ao quadrado dá 9 e menos 3 ao quadrado também dá 9. Por isso, quando vocês têm que eliminar este quadrado aplicando a raiz quadrada no segundo membro, terão sempre que colocar mais ou menos por causa desta situação que vos descrevi aqui em baixo. No entanto, e visto então que neste caso estamos a falar do raio de um determinado círculo, o raio não pode ser negativo, então quando estamos a trabalhar em situações reais, onde esta incógnita não poderia ser atribuída um valor negativo, esta solução não nos interessa. Okay? E ficamos então apenas com a positiva quando estamos a tratar situações reais e as incógnitas não podem assumir valores negativos. Será o caso de raios, será o caso de tempo, por exemplo, se a incógnita fosse um tempo, o tempo também não pode ser negativo. Há variáveis que têm forçosamente que ser positivas e neste caso desconsideramos esta solução negativa porque não faz sentido no contexto do problema. Sendo assim, isto será então equivalente. Esta raiz quadrada corta então ali com o quadrado e fica então com um raio exatamente igual à raiz quadrada da área a dividir então por π e fico com a equação literal resolvida em ordem ao raio. Ok? Bem, vou ainda fazer mais duas equações literais, uma com um cubo, trabalhando então o volume da esfera, e ainda outra com uma estratégia pouco abordada, mas que por vezes pode aparecer e é um caso assim um bocado mais bicudo se vocês nunca tiverem visto algo igual. Fica então aqui a sugestão de resolução, é um prazer enorme ajudar, um grande abraço.